Olá pessoal, tudo bem? Eu já tinha pensado em montar esse vídeo diversas vezes, mas acabava sempre adiando devido à falta de tempo e pela quantidade absurda de informações que eu precisaria mostrar aqui. Mas devido às tensões da Rússia na Ucrânia, acho que seria interessante abordar esse assunto e desmistificar alguns pontos. Quando falamos em armas nucleares, o que vem em sua mente? Guerra nuclear? Fim da humanidade? Apocalipse? Inverno nuclear? Eu sei que a maioria de vocês escolheu um, se não todos dessa lista. Mas se eu disser que tudo isso são exageros, e boa parte do que você ouviu sobre bombas nucleares e sobre uma possível guerra nuclear são versões superestimadas e não realistas de seus efeitos, porque quando vemos qualquer reportagem sobre o assunto, tudo o que vemos são previsões de um possível fim da humanidade. Mas há um problema nisso. A maior parte disso são extrapolações do que realmente pode ocorrer e vou mostrar o porquê. Há um medo enorme sobre os efeitos das armas nucleares nas pessoas, como se fosse um dia do juízo final e que poderia causar o fim da própria humanidade. Como se elas fossem capazes de ocasionar por si só o fim de toda a vida na Terra, e eu vou mostrar nesse vídeo que não é bem assim, muito pelo contrário. A humanidade na sua maior parte ficaria bem, sem risco de extinção em uma situação de guerra nuclear global. Resumidamente, o ponto mais simples que quero provar com esse vídeo é que o mundo não explodiria, nem a vida na Terra acabaria. A humanidade não somente não pereceria, como a maior parte da população global ficaria ilesa e não ocorreria nenhum tipo de inverno nuclear por décadas, como vemos em jogos como Fallout ou filmes como O Livro de Eli, por exemplo. Vou pontuar vários tópicos sobre a aplicabilidade das bombas nucleares, seus efeitos em guerra, por que elas seriam benéficas para a destruição do inimigo, seus possíveis usos, efeitos a curto e longo prazo. E a melhor forma de entendermos isso é pegarmos os conhecimentos do senso comum sobre armas nucleares e destrincharmos um por um. Mas primeiro vamos definir a força de uma bomba nuclear. Atualmente se usam duas medidas para calcular a potência ou capacidade destrutiva de uma bomba nuclear, sejam elas quilotoneladas de TNT e megatoneladas de TNT. E normalmente são lidos como quilotons ou megatons, direto do inglês, onde 1000 quilotons se tornam 1 megaton. É uma matemática simples, é como transformar quilos em toneladas. É uma representação em peso de TNT. Confuso, né? Mas vai ficar mais fácil com o tempo. Se pegarmos a Fat Bomb e a Little Boy, que foram as bombas nucleares utilizadas em Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial em 1945, como exemplo, elas possuíam entre 15 e 30 quilotons de potência média, ou seja, de 15 a 30 quilotoneladas de TNT. Inclusive, o vídeo que você está assistindo nesse exato momento são as suas explosões, e soa aterrorizante. Após o fim da Segunda Guerra Mundial e com o surgimento da Guerra Fria, foram detonadas mais de 2.000 bombas nucleares ao longo das décadas, e sem nenhum efeito aparentemente ao planeta. Após alguns anos, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham armas nucleares muito mais potentes que a Fat Man usada em Hiroshima, por exemplo. A maior já testada então foi a Tsar Bomb, tendo uma força total de 50 megatons, ou seja, ela foi 2.000 vezes mais potente que a Fat Man, por exemplo. A primeiro momento ficamos assustados, mas deveríamos? A Tsar Bomb foi o auge de uma série de armas termonucleares de alta potência desenvolvidas pela União Soviética e pelos Estados Unidos durante a década de 50. Essas armas superpoderosas tinham vários objetivos que faziam sentido para a época. As bombas nucleares daquela época eram grandes e pesadas, independente da potência, e só podiam ser lançadas por bombardeiros estratégicos. E por essa razão, temia que a maioria dos bombardeiros falhassem em alcançar seus alvos, já que seu tamanho e velocidade tornavam a detecção e a interceptação uma coisa fácil. Então, maximizar o poder de ataque carregado por um único bombardeiro era vital. Não estamos falando de milhares de mísseis em que a taxa de acerto seria 100%, mas muito abaixo disso. Nesse contexto, que o bombardeamento por armas nucleares seriam por bombardeiros estratégicos, previsões soviéticas estimavam que mais de 70% seriam abatidos antes de alcançarem o alvo. Ou seja, dedicar todo o impacto colossal numa única bomba tinha sentido. Mas com o advento dos ICBMs, os famosos mísseis intercontinentais, com a sua precisão a poucos metros do alvo, bombas guiadas a laser e sistemas de navegação por satélite, estas armas nucleares antigas acabaram se tornando obsoletas. As armas nucleares subsequentes, nas décadas de 60 e 70, tiveram como foco a precisão, a miniaturização e segurança em detrimento da potência. Elas eram notoriamente menos potentes, mais precisas. Elas, sem sombra de dúvidas, eram mais fortes que as usadas em Hiroshima e Nagasaki, mas ainda assim, muito inferiores a Tsar Bombs. E aqui começa o erro que eu vejo em muitas reportagens. As pessoas realmente gostam de utilizar a bomba Tsar Bomb como parâmetro, como se numa guerra nuclear o uso de armas como a Tsar fossem ser comuns, mas ela nem sequer seria usada. A maior parte dos arsenais nucleares hoje em dia trabalham com armamentos na faixa de 1 megaton para baixo, isso tanto para os Estados Unidos como para a Rússia atualmente. Ambos possuem algumas armas nucleares mais fortes, mas são poucas unidades. Quando comparamos a Tsar Bomb com outras detonações nucleares bem menores, ficamos pasmos, angustiados, imaginando os horrores da guerra. Mas se eu te disser que o planeta Terra passou por explosões piores que a Tsar Bomb e nem por isso o planeta entrou em uma espécie de inverno nuclear?
Aí que está, não só sobreviveríamos, como passamos por algo parecido e recentemente na nossa história, que foi a grande erupção do Monte Tambora de 1815. Algumas pessoas provavelmente já ouviram falar dela, mas não devem imaginar a real magnitude de sua erupção. A erupção de Tambora de 1815 foi a maior erupção observada na história registrada. A explosão foi ouvida a 2.500 km de distância e as cinzas caíram pelo menos a 1.300 km. A sua explosão chegou a levemente alterar o clima global em meio grau por um ano. E o mais importante, uma erupção explosiva como Tambora liberou uma grande quantidade de energia. Uma estimativa aproximada para o evento foi de 33 bilhões de toneladas de TNT. Veja bem, 33 bilhões de toneladas. Se compararmos isso com as bombas de Hiroshima, são 2,2 milhões de Little Boys. Percebe a magnitude do ocorrido? Mais de 2 milhões de bombas nucleares equivalentes. Comparando com as bombas nucleares já construídas para fins de exemplo, a explosão de Tambora gerou a explosão de energia comparada a centenas de Tsar Bombs, a tal bomba que todos gostam de comparar. A erupção criou anomalias climáticas globais, pois não houve verão no hemisfério norte, o que provocou a morte de milhares de pessoas de falta de alimento. Por um ano, ela baixou a temperatura global em meio grau, como eu disse anteriormente. Esse evento fez com que o ano de 1816 fosse ser conhecido como o Ano Sem Verão. Culturas agrícolas colapsaram, o gado morreu, resultando na pior fome do século XIX. Essa imagem mostra a expansão da poeira cobrindo boa parte do planeta. É horrível, mas nem por isso o planeta chegou sequer perto do fim de sua vida ou que a humanidade ficou à beira da extinção. De acordo com o relatório das Nações Unidas de 1980, do desarmamento geral e completo, estimou-se que havia um total de 40 mil ogivas nucleares existentes naquela época, no auge da Guerra Fria, com um potencial explosivo combinado de aproximadamente 13 mil megatons. Ou seja, hoje em dia, essa potência total explosiva é bem menor. Em comparação, a erupção do Monte Tambora ela explodiu aproximadamente com uma força total de 30 mil megatons, ou seja, maior que todo o arsenal nuclear da década de 80, no auge da Guerra Fria. Há vários cientistas que atestaram esse alarmismo sobre os números inflados e exagerados decorrentes das armas nucleares que nos criam uma imagem de que literalmente o mundo poderia explodir. Acredite, já vi pessoas bem informadas e instruídas que tinham uma imagem de que o planeta inteiro poderia explodir em vários pedaços com uma guerra nuclear. Essas visões de mundo super exageradas são um construto de muitas décadas de especulações dos efeitos de uma guerra nuclear, e essas superestimações são feitas até mesmo baseadas em números reais, mas as pessoas desconhecem o real magnitude do mundo. John Rogan é um jornalista de ciência americano mais conhecido por seu livro de 1996, The End of Science. Ele publicou alguns artigos sobre o possível exagero quanto aos efeitos das bombas nucleares. É que realmente gostamos de exagerar em artigos, vídeos e afins quando tocamos nesses dados. Em uma entrevista com Stuart Brand, ele diz: perto da final da sessão, mencionei minhas preocupações com a guerra e o militarismo, observando que as armas nucleares continuam a ameaçar a humanidade. Brand respondeu que os riscos de uma guerra nuclear e até mesmo os efeitos das detonações nucleares são exagerados. Se uma guerra nuclear estourar, a humanidade se recuperará. Afinal, Hiroshima e Nagasaki agora estão florescendo. E John Rogan completa: sem dúvidas, algumas visões do Armagedon nuclear, como o filme On the Beach, de 1959, no qual a radiação destrói a humanidade, foram exagerados. E isso reforça um ponto: o medo compreensível das armas nucleares não corresponde à realidade. Sempre que falamos sobre armas nucleares, é fácil se deixar levar por cenários apocalípticos ou linguagem apocalíptica. Como o historiador Spencer Weir comentou uma vez, você diz bomba nuclear e todo mundo imediatamente pensa que é o fim do mundo. No entanto, os meios necessários para produzir uma bomba nuclear, quanto mais detoná-la, permanecem incrivelmente complexos. E, embora o dano que seria feito se alguém de fato detonasse uma bomba nuclear poderia ser muito sério, as chances de que isso significaria o fim do mundo são incrivelmente pequenas. Vejamos alguns exemplos de extrapolações. Em seu livro Command and Control, de 2013, o autor Eric Schlosser tentou nos assustar e nos levar ao medo perpétuo de armas nucleares, contando histórias de quase acidentes envolvendo armas nucleares. Em um desses eventos, o incidente de Damasco de 1980, um míssil balístico intercontinental, Titan II, explodiu em sua remota instalação de lançamento no Arkansas, depois de uma equipe de manutenção acidentalmente interromper seu tanque de combustível, aparentemente. E, embora a ogiva envolvida no acidente não tenha detonado, Schlosser afirma que se tivesse, grande parte do Arkansas teria desaparecido. Mas não é bem o caso. A ogiva termonuclear de 9 megatoneladas do míssil Titan II tinha um raio de explosão de 10 km, ou uma área de cerca de 315 km². O estado do Arkansas se espalha por mais de 130 mil km², o que significa que a arma teria causado a destruição de 0,2% do estado.
Isso realmente teria sido um resultado horrível, mas certamente não é a catástrofe que o Schrödinger evoca. Não há nenhuma certeza de que uma única detonação nuclear, ou até mesmo várias, acabaria com o nosso modo de vida atual. Na verdade, ainda estamos aqui, apesar de termos bombardeado nosso próprio planeta mais de 2.000 vezes. Como vocês podem visualizar, cada ponto foi uma detonação nuclear durante os 50 anos de Guerra Fria. Foram mais de 2.000 detonações em todo o mundo de forma constante, sem pausas. Enquanto o Tratado de Proibição Limitada de Testes forçava os testes nucleares para o subsolo, cerca de 500 de todas as armas nucleares detonadas foram liberadas na atmosfera da Terra. E isso inclui a maior detonação nuclear do mundo, a bomba de 50 megatoneladas, conhecida como Tsar Bomb, como eu disse anteriormente. Sabemos a capacidade destrutiva da Tsar Bomb, e é um imenso poder destrutivo, mas como um físico explicou, é apenas 1/1000 da força de um terremoto, 1/1000 da força de um furacão. Para infligir tal aniquilação social e ecológica apenas com armas, temos que detonar centenas, se não milhares de dispositivos termonucleares em um curto espaço de tempo. E mesmo em tais condições extremas, a área realmente devastada pelas bombas seria muito limitada. Por exemplo, 2.000 explosões de 1 megaton com um raio destrutivo de 13 km² cada. Essas 2.000 detonações destruiriam diretamente menos de 5% do território dos Estados Unidos. E claro, se os efeitos das armas nucleares foram muito exagerados, há uma boa razão para isso. Uma vez que essas armas são realmente extremamente perigosas, qualquer postura e exagero que intensifique nosso medo delas nos torna menos propensa a usá-las. Mas é importante, no entanto, entender por que as pessoas passaram a temer essas armas da mesma forma que nós. Afinal, as armas nucleares vieram para ficar, elas não podem ser não inventadas. Se quisermos viver com eles e mitigar os riscos muito reais que elas representam, devemos ser honestos sobre o que esses riscos realmente são. E sobrecarregá-los para nos assustar mais do que precisamos não mantém ninguém seguro. E esse é o ponto principal do vídeo, a crença do exagero. Se 1% atingir, será o fim da humanidade. Ou quando Carl Sagan afirmou que se uma guerra nuclear, onde apenas 100 megatons fossem detonados, já seria o suficiente para dizimar a Terra, o que é pequeno comparado com todo o arsenal conhecido. Quando lemos isso, ficamos espantados e pensamos, nossa, estamos perto do fim do mundo? Esses títulos chamam atenção, geram notícias, mas isso é realmente a verdade? Ou apenas frase de efeito? A crença do excesso também é comumente encontrada sendo um exemplo da seguinte declaração feita pelo ativista do desarmamento nuclear Philip Noel Becker em 1971. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética possuem agora estoques nucleares suficientemente grandes para exterminar a humanidade 3 ou 4, alguns dizem 10 vezes mais. E o cientista Brian Martin sugeriu que a origem dessa crença é de extrapolações lineares grosseiras do bombardeiro de Hiroshima. Se a bomba lançada sobre Hiroshima tivesse sido 1000 vezes mais poderosa, não poderia ter matado 1000 vezes mais pessoas, nem que ela destruiria 1000 vezes mais. Isso é uma comparação incorreta e eu entrarei em maiores detalhes sobre isso depois. Uma estimativa de que a quantidade necessária para começar a ter o potencial de causar a extinção humana é considerada pelo físico e ativista do desarmamento Joseph Hurwitz como sendo de 10 a 100 vezes a megatonelagem dos arsenais nucleares hoje, tal como eram em 1976. No entanto, como a megatonelagem mundial diminuiu desde a Guerra Fria, essa possibilidade permanece como hipotética e não confirmada. Brian Martin foi bem categórico em afirmar sobre os efeitos exagerados de uma guerra nuclear. A ideia de que uma guerra nuclear global poderia matar a maior parte ou toda a população mundial é examinada de forma crítica e considerada como tendo pouca ou nenhuma base científica. Brian afirma que em uma grande guerra nuclear global, levando em consideração a época em que o estudo foi feito, que centros populacionais dos Estados Unidos, União Soviética, Europa e China fossem visados, sem medidas eficazes de defesa civil tomadas, poderiam matar diretamente talvez de 400 a 450 milhões de pessoas. Sobre os efeitos diretos e indiretos das armas nucleares, Biden explica que a maioria absoluta das mortes seria no momento da explosão e nas redondezas, mas os efeitos a longo prazo é o que costumam ser exagerados. Biden afirma: o principal efeito da precipitação radioativa de longo prazo seria aumentar a taxa de câncer e defeitos genéticos em uma pequena porcentagem. Dezenas de milhões podem ser afetados em todo o mundo ao longo de um período de muitas décadas, mas isso não representaria uma ameaça à sobrevivência da espécie humana. Aos efeitos induzidos, em particular fome ou epidemias após fracasso agrícola ou colapso econômico, isso poderia somar várias centenas de milhões de mortes ao total, embora isso seja muito incerto, afirma Brian. Tal eventualidade seria uma catástrofe de enormes proporções, ninguém afirma o contrário, mas está longe da extinção humana. Mesmo no caso mais extremo, permaneceriam vivas cerca de 4 bilhões de pessoas, cerca de 80% da população mundial. A maioria delas não seriam afetadas fisicamente pela guerra nuclear,
Muitas pessoas, talvez especialmente do movimento pela paz, acreditam que a guerra nuclear global levará à morte da maioria ou de toda a população mundial, o que é uma afirmação falsa. As evidências científicas disponíveis não fornecem nenhuma base para essa crença. Além disso, parece não haver argumentos científicos convincentes de que a guerra nuclear poderia causar a extinção humana, segundo Brian. Em particular, a ideia do exagero, se tomada como implicando a capacidade de matar todos na Terra, é altamente enganosa. Na ausência de qualquer evidência positiva, as declarações de que uma guerra nuclear levará à morte de todas ou da maioria das pessoas na Terra devem ser consideradas exageros. Brian reforça a mesma declaração que eu fiz no começo do vídeo. Outro ponto importante a ser feito em relação às declarações sobre a guerra nuclear é que a atenção que quase exclusiva foi focada no pior caso, de uma grande guerra nuclear global. Mas entenda, uma grande guerra nuclear global é uma possibilidade, mas não é a única. No caso de uma guerra nuclear limitada, o número de mortos seria bem menor. Para vocês terem uma comparação, Gillian Cardisti fez um estupendo vídeo muito instrutivo e em tempo real de como seria o impacto do meteoro que extinguiu os dinossauros se ela caísse hoje na Terra. Ele utiliza dados da Earth Impact Effects Program e outros dados da Garrett Collins da Imperial College London. Eu vou deixar todas as documentações sobre essa análise e programas de simulação aqui na descrição do vídeo. E o vídeo explica em tempo real quais seriam os impactos no mundo após o choque do meteoro. O impacto do meteoro cai na Terra e gera um raio de explosão equiparável a 9 milhões de Tsar Bombs. E uma coisa interessante, há um estudo de 2007 na Universidade de Nova Jersey que diz que 50 pequenas bombas iguais a Hiroshima já seriam capazes de causar impactos globais e um inverno nuclear por décadas. Vale a pena salientar porque podemos ver como a mesma temática que encontramos na mídia acabamos encontrando de certa forma no meio acadêmico. Eles simularam um conflito entre Paquistão e Índia, que possuem apenas poucas ogivas nucleares de menos de 100 quilotons, e segundo suas projeções, seria o suficiente para gerar um inverno nuclear. Se pegarmos o artigo em si, eles afirmam que as suposições foram criadas baseadas na ideia de que seriam jogadas na atmosfera cerca de 150 teragramas de fumaça no ar. Este aqui é um ponto muito interessante. Boa parte de certas narrativas catastróficas globais sobre um possível inverno nuclear não se dão pela bomba em si, mas sobre as tais firestorms, as tempestades de fogo causadas pelas armas nucleares, que gerariam teragramas de fumaça suficiente para causar um inverno nuclear. Mas a simulação que está seguindo corretamente? A simulação da queda do meteoro que vimos agora há pouco, que extinguiu os dinossauros, considera quase todo o sul dos Estados Unidos, México e América Central em chamas, de tal modo em que ela ocasiona um inverno nuclear de 10 anos. De uma explosão de bilhões de Tsar Bombs para poucas ogivas nucleares de poucos quilotons, há uma discrepância extremamente absurda e supor que os mesmos efeitos seriam gerados é no mínimo conflitante. Sem falar na erupção de Tamboro, que supostamente levou mais de 500 teragramas de detritos para a atmosfera e nem por isso tivemos um inverno nuclear. Mas sim, sentimos um efeito climático por mais de um ano, com redução da temperatura global em 0,5 grau Celsius. Seguindo com o artigo, ele continua em sua área de ressalvas. A resolução horizontal relativamente grosseira usada em nosso modelo atmosférico pode não ser adequada para simular a elevação estratosférica dos aerossóis, pois a convecção atmosférica real ocorre em escalas espaciais menores. Perceba que o estudo explica honestamente de possíveis análises inadequadas. Estamos falando apenas de criação de cenários hipotéticos e suposições. E isso está longe de ser qualquer tipo de validação ou prova definitiva. Como eles mesmos ressalvam, maiores estudos precisam ser feitos. E essas projeções são feitas por programas de computador que criam simulações baseadas em cálculo dos impactos quando adicionamos X efeito à atmosfera, o mesmo utilizado no vídeo que eu mostrei com o meteoro. E seguindo com o artigo, ele diz: nosso modelo não leva em conta a coagulação das partículas de carbono preto e a subsequente redução em seus efeitos sobre a radiação e sua vida útil. Nossos resultados não levam em conta a possível redução de absorção de fumaça devido ao processamento fotoquímico na estratosfera, o que pode reduzir a vida útil da fuligem. Perceba que esse aqui é um ponto interessante. Há várias lacunas que um possível cenário hipotético pode levar. E entenda, nada disso é feito com más intenções, mas levam para conclusões precipitadas e para fechar com chave de ouro. A maior incerteza é a quantidade total de fumaça. Nossas suposições sobre a massa de fumaça, coeficiente de absorção de massa e distribuição vertical inicial de fumaça afetam a amplitude da resposta climática. Ou seja,
aquilo que propriamente poderia causar o inverno nuclear ou não. E veja o que diz Russell Seitz, um associado do Centro de Assuntos Internacionais da Universidade de Harvard. Ele argumenta que as suposições dos modelos de inverno fornecem resultados que os pesquisadores desejam alcançar e é um caso de análise de pior caso descontrolado. Russell publicou O Fogo Siberiano como um Guia de um Inverno Nuclear no jornal Nature, no qual investigou o incêndio da Sibéria de 1915, que começou nos primeiros meses do verão e foi causado pela pior seca da história registrada da região, queimando a maior floresta boreal do mundo, do tamanho da Alemanha. Embora aproximadamente 8 graus de resfriamento diurno no verão tenham ocorrido sob as nuvens de fumaça durante as semanas de queima, não ocorreu nenhum aumento nas geadas noturnas agrícolas potencialmente devastadoras. Após a sua investigação sobre o incêndio da Sibéria de 1915, Russell criticou os resultados do modelo de inverno nuclear por serem baseados em sucessivos eventos de pior caso. Ele diz: a improbabilidade de uma série de 40 lançamentos de cara-coroa dar cara se aproxima de um Royal Flush. No entanto, foi representado como um modelo unidimensional sofisticado, um uso que é paradoxal. Russell, assim como Martin e outros cientistas e outros estudiosos criticaram, tais projeções são exagerações forçadas ao limite máximo de que tudo de errado vai ocorrer, mesmo na menor probabilidade possível e vendido como verdade científica. Russell citou Carl Sagan, acrescentando uma ênfase. Em quase todos os casos realistas envolvendo trocas nucleares entre superpotências, mudanças ambientais globais suficientes para causar um evento de extinção igual ou mais severo do que o fim do Cretáceo, quando os dinossauros e muitas outras espécies morreram, são improváveis. Russell comenta: a retórica sinistra nessa passagem coloca até mesmo um cenário de 100 megatons a par com uma explosão de 100 milhões de megatons de um asteroide atingindo a Terra. Isso é astronomicamente um exagero sem precedentes. Em uma resposta de 2011 aos seus artigos mais modernos sobre a hipótese, Russell publicou um comentário na Nature desafiando a afirmação de Alan Robock de que não houve um debate científico real sobre o conceito de inverno nuclear. Após o fim da Guerra Fria, quando grande parte dos esforços das pesquisas sobre potenciais efeitos nucleares foram deixados de lado e programas desligados. Russell também afirma que muitos outros estão relutantes em falar abertamente por medo de serem estigmatizados como Dr. Strangelove enrustidos. Outro ponto importante a se destacar é a radiação. A radiação causada por uma guerra nuclear também é palco de muitas confusões e exagerações. Contudo, para o vídeo não ficar muito extenso, visto que se eu abordar só a questão da radiação, levaria mais de 1 hora de vídeo, então decidi fazer uma segunda parte. É que as pessoas normalmente acham que numa eventual guerra nuclear a radiação dizimaria todo mundo. Outras pessoas pensam que os níveis de radiação seria bem pior do que a catástrofe de Chernobyl na Ucrânia, que até hoje possui níveis elevados de radiação e, em alguns pontos, alto bastante até para matar uma pessoa. Mas não é bem assim que acontece. Em 48 horas, 98% da radiação de uma explosão nuclear é dissipada e em poucos dias já é relativamente seguro sair para procurar ajuda caso você esteja próximo da região do impacto. E eu entrarei em todos os detalhes no próximo vídeo. E é isso aí, pessoal, eu vou terminar o vídeo aqui agora. Eu espero que vocês tenham apreciado o conteúdo até aqui. E caso vocês tenham gostado, por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo. E que vocês vão estar me apoiando demais da conta. É um projeto pessoal meu que eu acabei de começar, canal pequeno. E eu espero continuar praticando isso. Eu vou fazer a segunda parte do vídeo. E pode ser que demore um tempo, porque é muita informação que tem que pegar, muito paper tem que ler, muita parte que tem que citar. Mas, eventualmente, com certeza eu vou trazer a segunda parte do vídeo. E por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.